Graça e paz, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre um assunto nessa pequena meditação. Dificilmente é pregado isso nas igrejas, mas é uma situação um tanto perturbadora quando ela se manifesta, né, no meio do povo de Deus e de uma forma geral em todo o mundo, porque é um mal que a palavra do Senhor faz questão, né, de trazer não uma, não duas, não 10, mas quase 20 instruções acerca disso. É acerca da preguiça, isso mesmo, a preguiça. Ela figura na Bíblia e se figura na Bíblia é sinal que ela é perigosa. Eu quero ler o texto aqui em Provérbios, no capítulo 6. Provérbios 6,6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para seus caminhos e ser sábio. Interessante Salomão dizer que o preguiçoso ele deve ter com a formiga, porque a formiga tem muito para ensinar para o preguiçoso. O complicado é que o preguiçoso não quer nem ir até a formiga para aprender, né? E se você ler todas as referências, eu até convido, vou deixar, né, no descritivo do vídeo aí, todas as referências que falam sobre o preguiçoso, ou seja, sobre a preguiça e o efeito dela, né? Como que ela impacta a vida da pessoa no sentido negativo. No sentido negativo, ou seja, ela não agrega valor nenhum a não ser destrutivo. E nós observamos que isso é um problema sério, né? Trazendo para o nosso quintal isso aí, nós observamos que nos lares é comum sempre encontrar, né, o preguiçoso, infelizmente. Por isso que eu falei, é necessário pregar sobre isso. Se Deus se preocupou em trazer quase 20 menção do preguiçoso, ou seja, daquele que está já infectado pela preguiça, é sinal que devemos levar em consideração isso. E daí, como eu disse, a gente trazendo para o nosso quintal, nós vemos isso, né, estampado. Primeiro, nós vemos muitas vezes as pessoas ser vítimas de um evangelho triunfalista, né, que diz que a partir do momento que ele vem para o Senhor, as coisas vão simplesmente acontecer como num passe de mágica. Não é assim. Nós observamos a palavra do Senhor dizendo: ser forte, ser corajoso, vá em frente, siga, se posicione, faça a sua parte. E, por outro lado, nós vemos isso acontecendo, né, no meio das famílias. Por exemplo, é comum a mãe chegar para a filha e dizer: filha, vai lavar a louça, depois eu vou, mãe, depois eu vou, depois. E não vai. Por quê? Por causa da preguiça. Ou, né, o pai pede para o filho fazer determinada tarefa, arrumar seu quarto. Muitas vezes o quarto dessa meninada, desses adolescentes, parece que passou um tornado no quarto. É tudo fora do lugar, é tudo de qualquer jeito e ninguém pode falar nada. E qual é a razão? O que é que está por trás disso? A preguiça. A pessoa tem preguiça de organizar. O preguiçoso, ele não tem disciplina. E o cristão, se existe algo que a palavra do Senhor deixa bem claro, é que o cristão, ele tem disciplina, ele é disciplinado. Agora, não importa a sua idade. Aliás, é de pequeno que se aprende as boas coisas, as boas maneiras. E aí, né, dando o exemplo, aí a mãe ou o pai pede: vai lá, arruma seu quarto. Quando entra lá, parece que passou um tornado, tá tudo, né, fora do lugar, tudo de qualquer jeito. Não valorizam. E muitas vezes o preguiçoso, ele que possibilita de certa forma isso. Às vezes as pessoas ficam, principalmente a moçada, né, que gosta de videogame, e passam horas e horas e horas a fio no videogame e depois acabam trocando, né, a noite pelo dia e o dia pela noite. Ou seja, ficam muito tempo jogando, brincando com esse tipo de entretenimento, e durante o dia que deveria de ter, né, o seu dia
normal, levantar pela manhã, fazer sua meditação e tudo mais, aí vão continuar dormindo, aí só Deus sabe até que horas, vítima da preguiça. Por quê? Porque não tem disciplina para se manter como a palavra do Senhor diz. E nós somos exemplos. Quando eu digo nós, eu digo todos os que estão imbuídos, né, na igreja do Senhor, seja ele que idade tiver. A palavra do Senhor também diz em Provérbios, né, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo quando se tornar velho, não vai se desviar dele. Então é preciso termos temor do Senhor, e o temor do Senhor traz disciplina. Olha, são tantas as situações que nós poderíamos, né, elencar aqui como vítimas de preguiçosos. Às vezes já situações em que nós tivemos conhecimento, né? As pessoas pediam ajuda e ajuda da família, porque a família estava passando necessidade. Mas sabe por quê? O homem é preguiçoso, não queria sair trabalhar, queria escolher o tipo de serviço, porque aquele serviço A ou aquele B não ia cair bem para ele. Mas no final das contas, né, você fazendo uma análise pormenorizada, o problema era a preguiça. Não queria ir trabalhar, queria ficar dormindo até mais tarde, a cama é gostosa, né? Inclusive um dos textos diz, né, que assim como a porta se revolve nos seus gonzos, né, ali nas dobradiças, assim é o preguiçoso e não sai da cama. Ora, como uma pessoa assim vai pensar em vencer na vida? Aí falar, mas irmão, isso aí está no Velho Testamento. Ah, então Deus não é o Deus do Velho Testamento, é só do Novo. Certa feita chegaram para Jesus e estavam discutindo lá, porque ele não podia operar no sábado, não podia fazer, né, nenhuma manifestação, nenhum trabalho no sábado. Ele diz assim, meu pai, presta atenção que ele diz, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Ou seja, o que ele estava dizendo nas entrelinhas? E com ele não tem preguiça, tem que levantar cedo, tem, olha, às vezes é uma lástima né? E ter conhecimento de situações onde, para ser executada uma tarefa dentro de casa, ou mesmo levantar para ir para a escola, os pais têm que chegar lá e bater 450 vezes no quarto e arrastar. Sabe o que é isso? Preguiça. Preguiça. E a palavra do Senhor está chamando a atenção, diz, não seja preguiçoso, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Lá você vai aprender, você vai ser sábio. Olha, analisa bem, se o Senhor está dizendo para uma pessoa ir ter com a formiga, está dizendo que a formiga é mais sábia, mais inteligente, mais capaz do que o preguiçoso. Veja só a métrica, perceba a diferença. É preciso você sair e ir ter com um inseto para você adquirir conhecimento. Então esse inseto, né, essa formiga, ela é mais sábia nesse contexto aí do que o próprio preguiçoso. Veja o quão, né, terrível é a preguiça. E aí nós vemos pessoas que não se projetam na vida por causa da preguiça. Começam a trabalhar, fazem corpo mole, como se diz aí, ou seja, é uma outra expressão para preguiça. Como não rende, é demitido. E é demitido aqui, é demitido lá, é demitido acolá. Ah, porque vai ver, só que o resultado é preguiça. Se posicionasse, né? Alguém já disse que o marajá é aquele que não trabalha e recebe o seu salário. Ou seja, ele não fez por dom de merecer. Ele foi e fingiu que trabalhou. E muitas vezes, né, recebe por isso, até que um dia o patrão percebe que não tem rendimento aquele funcionário ou aquela funcionária e acaba demitindo. E daí as pessoas dizem, né, as coisas não dão certo para mim. Se posicione, vai dar certo sim. Deus é um Deus que trabalha até hoje. E se Ele instituiu o trabalho, que a palavra do Senhor diz que Deus instituiu o trabalho para provar o homem, né? Às vezes as pessoas até perguntam assim, eu queria saber quem que inventou o trabalho. Foi Deus. Foi Deus. E se Ele inventou é porque é coisa boa. O trabalho enobrece o homem.
Só que o trabalho é o oposto da preguiça. Aquele que tem preguiça, né? Como diz aqui a palavra, em outro dos provérbios, vai encontrar espinhos pela frente. O que é espinho? Espinho é uma maneira de dizer que ele só vai ter dificuldade, dificuldade, dificuldade. As pessoas, né? Eu vejo assim, como que as pessoas, de certa forma, elas complicam a vida delas não tendo disciplina. Não tendo disciplina. Gastam demais, não tem projeto, não fazem, né, por onde as coisas acontecer. Devemos, né, lógico, buscar no Senhor, mas devemos fazer a nossa parte. Se existe uma das coisas que não entra, né, no plano de Deus para o ser humano, é a preguiça. É a preguiça. Então está aí, né, situações que são mencionadas na palavra que, se forem observadas, seremos abençoados, seremos prósperos. Quanta coisa aí por realizar e que muitas vezes a pessoa não realiza por conta da preguiça. E depois se lamenta dizendo que as coisas não dão certo, né? Vamos levantar um clamor aí, irmão, para que, né, eu seja bem sucedido nisso ou naquilo. Eu poderia dar vários exemplos aqui que eu já tive conhecimento acerca de pessoas que, quando fomos analisar, o problema era o ócio, era a preguiça. E não era que não tinha oportunidade. Eclesiastes mesmo diz, né? A oportunidade surge para todos. A oportunidade surge para todos. Ocorre que muitas vezes a pessoa tem até preguiça, né, de se matricular, a preguiça de ir atrás, a preguiça de preparar os documentos, né? A preguiça de estar lá no horário certo é outra coisa que é complicado, viu? Principalmente o pessoal que cuida de louvor, que tem o horário certo para que as pessoas apareçam ali na igreja para fazer, né, os ensaios. Jesus, que luta, porque tem alguns que são marca registrada, né? Sempre chegam atrasados, nunca no horário, e isso é um testemunho negativo para o Filho de Deus, para a Filha de Deus. Como eu disse, são quase 20 menções a respeito do preguiçoso. Então eu convidaria você para estar lendo, estar meditando e principalmente se posicionando. Você quer que as coisas aconteçam na tua vida? Se posicione, oriente os filhos, crianças, adolescentes. Você que é pai, você que é mãe, oriente, ensine, instrua, para que você não tenha problema mais tarde de um filho que fique a noite inteira jogando e depois o dia inteiro dormindo e que não faz nem mesmo a tarefa de cuidar do seu próprio quarto. Se for necessário, tire, remova, né? Tira aquilo que está sendo o objeto maior da sua aplicação. Qualquer dia desse eu vou gravar uma meditação sobre o entretenimento. É incrível como que as pessoas, né, passam tempos e tempos, principalmente a moçada, né, no entretenimento, mas não tem tempo nem para ler a Bíblia, não tem tempo mesmo, porque gastam gastando seu tempo, né, investindo seu tempo em coisas que a palavra do Senhor diz que não agrega valor nenhum. E uma das coisas que, infelizmente, isso aí produz é a preguiça, né? É necessário termos uma boa noite de sono para que no dia ao raiar do dia, levantemos e tomemos o nosso caminho e vamos desenvolver ali a nossa agenda com louvor, com gratidão a Deus, como a palavra do Senhor diz que todos os dias suas misericórdias renovam sobre nós, né? E a bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias, como diz a palavra do Senhor lá no Salmo 23. Então, vamos dizer não à preguiça, vamos nos posicionar, né? E aí recolheremos os frutos de uma vida que, conforme diz lá, né, Jesus em João, ele diz assim, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Ou seja, ele está dizendo, não existe preguiça na minha vida. E assim ele conclama a igreja para ninguém, né, ser vítima da preguiça. Eu convido você mais uma vez, reforço isso. Medite nas referências bíblicas acerca disso. E ver que às vezes, né, situações que ainda não se
desenrolar na vida, na sua vida ou na sua casa, é porque a preguiça chegou, se instalou, está muito bem à vontade ali e é preciso expulsá-la daí em o nome do Senhor Jesus. Grande abraço, boa semana.